Olá, voltamos. Que bom que você ainda tá aí. Então você tá na Reconecte Espiritualidade para além da religião, seu programa semanal da TVC sobre espiritualidade. Lembrando que se você perdeu o primeiro bloco desse programa ou qualquer programa anterior, você acompanha aqui nossas redes sociais. Tá aqui o Instagram, acompanha, tem muita postagem bacana. Acompanhe também nosso canal no YouTube, que é Reconecte Brasil. Lá tem todos os vídeos desse programa e programas anteriores. Não esquece, tá, de dar um likezinho, de seguir o nosso canal, dê sua opinião, dê seus comentários. Inclusive, fala que você quer que venha aqui conversar com a gente sobre espiritualidade. Você também participa desse programa. Então aqui com a gente hoje, Kaique Girão, falando sobre magia e astrologia. Então, antes do nosso intervalo, Roberto, como sempre, fazendo perguntinhas capciosas. Roberto fazendo robertices. Minhas curiosidades. Suas curiosidades. Então, Roberto, fala aí qual foi a última pergunta que você fez. Então, Vajra Jyotishi. Aí, acertou. Eu sabia que no decorrer de 48 minutos de programa não é possível, não é possível. Então, Kaique, como eu te falei, você fala muito sobre filósofos e magos e todos homens, né? E teve aquela perseguição na época da Inquisição, mulheres foram queimadas por serem bruxas, feiticeiras, mas a gente não ouve falar fora maga patológica. Do tipo Eu acho muito bacana também. Mas assim, maga não tem. Uma grande maga. As mulheres Wiccas são geralmente bruxas, feiticeiras, elas se denominam bruxas. Mas por que não, assim, faz parte da magia? A magia, ela é sexista, a magia, ela é machista. A prática mágica só tem homem, é o poder masculino, onde é que tá a mulher na prática da magia? E só pra contribuir com dado histórico também, tá, Roberto? Que você é especialista, mas tentando aqui contribuir. Eu. Estudiosos dizem que foram queimados ou mortos durante a Inquisição de 40 a 60 mil pessoas. E, pasme, 90% eram mulheres. A gente não é pouco ouve 90% eram mulheres. Um mago queimado, ou um mago, né? É uma pergunta muito capciosa, realmente. Eu falei, eu avisei. É um tema polêmico e atual. Lascou. É um tema polêmico e atual. Muito atual e muito debatido nas redes sociais, em diversas plataformas. Nos grupos de magos e tal. Em todos os grupos de pesquisa, né, e de prática. A magia, ela tem que ser entendida além de terminologias e limitações conceituais. Qualquer um pode exercer práticas mágicas. Da benzedeira ao antropólogo. Pierre Verger, iniciado no candomblé, e antropólogo. Mas também temos, sim, exemplos de mulheres ao longo da história que estiveram conectadas à tradição mágica, de forma geral. É porque o conceito de mago e bruxo e feiticeiro vai depender muito da linha que o praticante segue, ou do que ele interpreta para si. Porque magia em si é o fenômeno. Vai depender se a pessoa é um mago, um bruxo, um feiticeiro, um mestre, um benzedeiro, um rezador. Não faz sentido limitar nesse âmbito. Mas sim, existem grandes mulheres que praticam magia. Eu posso citar para você Dion Fortune, uma grande pesquisadora, ocultista, ainda dentro do escopo Helena Blavatsky, né? Helena Blavatsky, tem Florence Fork, que foi uma das maiores influenciadoras da Golden Dawn, mulher do Matres, não. Moina Matres também foi outra influenciadora do século XIX, né, século XX. Podemos colocar Marjorie Cameron, que foi uma atriz de Hollywood. Podemos colocar a própria rainha de New Orleans, que é a... Então, assim, Kaique, dentro do mundo magístico, né, dos grupos de magia, tá, não existe esse ceticismo, não existe não, se é mulher você não pode entrar, você não pode... Não existe esse preconceito. É um ambiente, assim como todos os outros, que existe sim preconceito, existe sim... por isso que é debatido, por isso que a pergunta dele é pertinente. Existe sim casos em que envolve machismo, misoginia, né? E existem casos em que envolve abuso de todo tipo, mas assim, é um fenômeno que não está só restrito à magia, está em todo canto.
Porque na magia, como é um cenário de nicho, ele acaba sendo mais estigmatizado. Mas é uma percepção, uma luta contra isso interna. Existe sim. Pra eu entender a prática. Contra isso. No grupo lá de WhatsApp de vocês, Marco, que vocês ficam travando o celular um do outro, brincando. Mas nesse grupo de WhatsApp tem mulheres, tem tantas mulheres, tanto mulheres quanto homens? Tem. E independe da idade. Tem distintas senhoras de idade, tem mulheres jovens, tem mulheres ainda no início da fase adulta, tá entendendo? Kaique, eu te pergunto, uma lei da Telemann, né? O princípio, né? Fazeis o que tu queres, há de ser o todo da lei, né? Ou então, se funciona, use-a, né? São algumas leis da Telemann. O que fazer, quem determina o que fazer ou o que não fazer com a magia? Existe ética na magia? Existe sim ética na magia. Mais uma vez, a depender do tipo de tradição a que você está conectado. Da cultura que está sendo... Por exemplo, você citaste Telemann. Não sou telemita. Já tive conexões com Telemann no passado. E entendo muito bem o contexto dessa frase. Fazer o que quiser não é um aval para cair na esbórnia, por exemplo. Uhum. Entendendo? Cair na gandaia. Fazer sem limite, sem o aval da lei. Uhum. Porque existe auto-injunção em Telemann, onde a pessoa ela também tem que se vigiar e não cometer os excessos, certo? Uhum. Não, como diz o Crowley, não velar os vícios com palavras de virtude e utilizar isso para fazer propaganda. Olha como eu sou devasso, ou como eu faço o que eu quero. Não, existe lei e a lei de Telemann é a lei do forte, porque é implacável com aqueles que falham nesse sentido. Dentro da tradição que eu trabalho, que é a tradição esotérica ocidental, a tradição salomônica, a tradição ligada aos grimórios, existe a ética de você não fazer aos outros aquilo que não desejaria para si, né? É um conceito cristão, porque a tradição salomônica ela bebe muito da cultura judaica, muito da cultura cristã e tem isso arraigado. Como também dentro da minha ética como voduísta, eu sigo uma coisa que eu delimitei para mim como um regramento ético. Que é fazer o certo, ser honrado, honrar meus compromissos, honrar com minha palavra, não fazer o mal, não utilizar aquilo que me é concedido de uma forma totalitária, de uma forma agressiva, né? A lei do retorno se aplica à magia? Você faz, você paga, ação, reação? Eu acredito em karma, por exemplo. Nós estamos conversando aqui, é o resultado de um tipo de karma. É ação. A reação, ela nunca vem exatamente na mesma proporção ou na mesma vida. Você acredita que você pratica o mal, o mal volta pra você de certa forma, mais cedo ou mais tarde? Dentro do que eu estudo da ciência do karma, que é a agiota, a astrologia, pode sim você colher encarnações futuras ou mesmo nesta, a depender dos atos que você praticar. Porque assim como tem pessoas que violam a lei, que agem de maneira criminosa, tem pessoas que estão a favor da lei e agem com regramento ético. É porque vivemos num mundo, numa sociedade em que a sensação de impunidade é mais forte do que a sensação de justiça. Porque a natureza desse mundo é ser dual. É ter problema, é ter karma. Estamos aqui encarnados por conta disso. Uhum. Ô Kaique, por que você acha que, por exemplo, todas as pessoas lotam os cinemas para ver Harry Potter, né? Torcem pelo o maguinho Harry Potter, pelo Gandalf, o nome do mago do Senhor dos Anéis? Eu não assisto Harry Gandalf, Potter. Eu gosto. O mago do Senhor dos Anéis. Nada contra Harry Potter, crianças então, conectadas, mas eu não assisto Harry Potter. Então, o cinema hollywoodiano, ele investe muito nessa temática, né? E também alguns termos, o momento mágico, a magia do cinema. Né? Uhum. Então, por que esse termo ele é usado de uma forma tão pura e hoje em dia ainda se tem esse preconceito com magia? Você acha isso uma forma de hipocrisia, por exemplo? O mundo é o que é. É marketing. Por exemplo, você citou a indústria de Hollywood. Claro que ela vai se utilizar de mitos, de preconceitos para explorar. Merlin, né? Tem o Merlin, o grande mago famoso. Tanto explorar a forma mais arquetípica, né? O arquétipo do mago como um sujeito
que demanda sabedoria, um idoso que tem um conhecimento místico do universo, né? Um conhecimento de natureza profética, como também vai se aproveitar de preconceitos de religiões marginais, Umbanda, Candomblé, Voodoo, tantas outras, para impactar isso no cinema, fazer filmes de terror, filmes blockbuster. Como você também vê no próprio meio, no próprio cenário esotérico, pessoas que ainda se utilizam do arquétipo de mago para se travestir com a suposta aura de sabedoria e praticar atos, digamos, pouco éticos, né? Malgrado alguns se utilizarem e se venderem no ambiente espiritualista como magos, como iniciados, viverem cobertos com hobby, tá entendendo? E eu, como tenho uma visão mais desconstruída desse processo, eu compreendo o mago como arquétipo que tem o seu espaço, mas ele tem que ser delimitado dentro da história, dentro de um fenômeno sociológico, antropológico. Ele não pode ser, na minha visão, ele não pode ser utilizado de forma espetacularizada, porque isso seria realmente uma hipocrisia. Você estaria utilizando o mesmo marketing, como hoje eu vejo nas redes sociais, né, pessoas que utilizam o arquétipo do mago como um chamariz, uma vitrine, enquanto mistura conceitos de coach, de digital influencer, para tentar vender uma imagem daquilo que muitas vezes eles não são. Para ter seguidores, para chamar atenção, para vender serviços que muitas vezes não condizem com a realidade. Kaique, eu tenho certeza que os nossos queridos reconectados, alguns devem estar, vários devem estar perguntando, mas como é que é a prática da magia? Você falou muito sobre filosofia, muito da forma teórica. Como é a tua prática enquanto mago? O que é que você faz praticamente? Você faz coisas desaparecerem? Você muda elementos da natureza? Ou é uma prática de estudo? É uma prática de crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal? Ou existe realmente coisas que você consegue fazer na prática aqui? Eu vou lhe responder com... Não que eu vá pedir pra você fazer alguma coisa, mas se você quiser fazer também, fique super à vontade. A gente vai gostar. A resposta que eu vou lhe dar é uma citação de um determinado ser que eu entrei em contato já faz uns 2 ou 3 anos. Um ser do além? Um ser de natureza celeste. Ele me diz uma coisa que é realmente uma verdade incontestável. Não espere fogos de artifício. Não espere espetáculos hollywoodianos. Isso não existe. Isso não existe para a prática mágica. A prática mágica real tem realmente coisas impressionantes que se tornam lendas depois. A gente vê isso na literatura. Você já viu ou já fez coisas impressionantes? Pra mim, sim, já. Como o que, por exemplo? Bom, eu sabia que vinha esse ponto, por exemplo. ver determinados seres, conversar com determinados seres, tanto a nível consciente, em estado de vigília, quanto em nível onírico, né? No meu livro eu falo muito disso, né? A questão do estado profético, né? O principal objetivo pessoal da magia é utilizar como um meio de retificação, né? de iluminação, de obtenção do que na ciência se chamaria de estado noético, e dentro da mística judaica se chama de estado profético, que é entrar em comunhão com forças espirituais e obter delas a ajuda necessária através da sabedoria, através do aconselhamento, e a partir do feedback que eu recebo, mudar as minhas atitudes. Então é uma prática para evolução pessoal, né? Isso, para evolução pessoal. Pelo que você falou, que magia é a capacidade de transformar algo em algo diferente, né, de acordo com sua vontade. Podemos dizer que a oração, por exemplo, uma simples oração, ou um acender de uma vela pedindo por uma cura de um parente, através da sua vontade, sua intenção, você intencionou, você usou de elementos. É magia? Esse tipo de magia, dentro do meu campo de estudo, é compreendido como teurgia, que na sua acepção vem do grego, que significa trabalho com os deuses. E isso não se limita ao escopo pagão, de trabalhar com divindades. Pode estar circunscrito à prática da Umbanda, o trabalho com os caboclos, com os orixás. Ervas, banhos, defumações. Inclusive o padre, antes de começar a missa, ele defuma que nem na Umbanda defuma. Sim, tem o mesmo processo teúrgico. A missa, ela é elogiada pelo ocultismo ocidental como o ápice da prática mágica, porque todos os elementos da ciência mágica estão presentes na missa. A consagração, a eucaristia, as bênçãos,
Então, a pessoa que está orando, que está desenvolvendo a sua fé, ela não deixa de ter uma prática mágica. Só que essa prática mágica ela é de uma natureza mais devocional, ela é mais passiva, onde ela não espera uma intervenção direta. Ela espera que a espiritualidade ela resolva as coisas de maneira natural. Já a magia é um processo que pode chegar para a taumaturgia, que é o processo direto, que afeta realmente a realidade. E, claro, isso tem diversas consequências a depender. Então muita gente faz magia sem saber que é magia, né? Então, Kaique, você falou em ocultismo ocidental. Isso. O ocultismo ocidental, ele foi formado por tradições, no começo foi formado por tradições separadas, né? Como, por exemplo, alquimia, astrologia. Isso. Não é isso? E você é astrólogo. Também. Né? Inclusive um bom astrólogo, né? Aí, minha opinião, porque ele já fez um mapa astral e o Muito cara... Siga. Foi... Vou fazer com você também. Foi no ponto. Então, eu falei, não, eu tenho que trabalhar esse cara lá pro programa. Então, o que tem a ver a astrologia com a magia? Onde elas se falam? Claro, como eu falei anteriormente, que foi o ocultismo ocidental foi formado por tradições que eram separadas, né? Mas aonde é que se juntam a astrologia e a magia? Elas, na verdade, elas são conhecimentos que são muito próximos, às vezes sem grande diferenciação. Hoje, aqui na modernidade, existe uma diferenciação maior por conta do próprio pensamento moderno, que é de natureza iluminista, vem desde o preâmbulos da Revolução Industrial, esse pensamento mais racionalista, mais lógico-dedutivo. A astrologia em si, ela é uma arte, acima de tudo. Não é uma ciência. Ela não é uma ciência no sentido acadêmico. É uma pseudociência. Também não é uma pseudociência, porque nem ciência ela é. Mas ela tem método e tem exatidão? Ela tem método. A astrologia tem método, porque a astrologia é um fenômeno, assim como magia, mas é uma tradição que remonta aos primeiros homens. Tem registros históricos de até 5.000 anos datados. Né? Desde as primeiras tabuinhas da Babilônia, né? Onde surgiu o contexto dos magi, sacerdotes, astrólogos. Né? Não, inclusive no passado a astrologia era tão importante, tão significativa que não se conseguia diferenciar quem era astrônomo, quem era astrólogo. Inclusive já foi cadeira da faculdade de medicina, Isso. É porque no entendimento moderno das ciências, que não é um entendimento errado, porque a ciência acadêmica ela é uma ciência de natureza materialista. Ela vê isso aqui, o concreto, o tangível. Infelizmente a astrologia ela não lida com o tangível, ela lida com o simbólico. Na astrologia não é um planeta que influencia ou manda uma energia ou manda uma força gravitacional que influencia. A Lua influencia no sentido da gravidade das marés, mas não é isso, é o simbolismo, porque é o simbolismo que dá acesso aos astrólogos para que estes entrem em um estado mais elevado de consciência, para que acessem o mundo simbólico e possam receber as mensagens, as informações do próprio universo. Em relação acho que é uma pergunta clássica, né, para um astrólogo. Pessoas que nascem na mesma hora, no mesmo local. A astrologia é baseada em data de nascimento, hora e local, não é isso? Pessoas nascem na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo local e têm personalidades, destinos totalmente diferentes. Como é que isso se explica? O fator cultural, ele influencia também, genético também, para além dos astros, né? Ou então junto com os astros? Influencia. Vamos colocar, você colocou um paradigma científico muito clássico, que é o paradigma dos gêmeos astrológicos, dos quais, por exemplo, duas pessoas nascem na mesma data, no mesmo local, no mesmo país, com as mesmas influências e a carta é igual, mas tem vidas diametralmente diferentes, ou às vezes muito parecidas. O máximo que pode chegar é ter vidas muito parecidas. Por que isso ocorre? Porque a astrologia ela não lida com precisão matemática. Por incrível que pareça. A NASA até hoje utiliza efemérides astrológicas, que foram datadas desde Tycho Brahe, Kepler e tantos outros, que também eram astrônomos. E ela está muito associada à astronomia por conta disso, porque precisa haver cálculo. Mas não existe precisão. A precisão, muitas vezes, não é algébrica. Muitas vezes é uma precisão geométrica. Uma questão de simbolismo. Mas fazer também que a interpretação do astrólogo, ela colabora com a leitura ali do mapa astral. Sim. O que faz um astrólogo melhor do que o outro, por exemplo, se é algo exato, né?
Se é algo exato, o que é que diferencia um astrólogo do outro? Existe, por exemplo, no teu trabalho, existe percepção intuitiva, talvez mediúnica? Existe. Eu faço parte da Geotes, que é uma tradição sideralista de astrologia, bem diferente da astrologia no Ocidente, que é muito demarcada pelos pontos vernais, como outono, inverno, solstício de verão, né? A astrologia sideral, ela se baseia no movimento das estrelas. Então, por exemplo, as pessoas que nascem no Ocidente, que percebem um horóscopo de jornal, nascemos em março, então é Áries. Já na Geotes, as estrelas fixas da eclíptica, que circunda o globo terrestre, elas se movem. Um grau há quase 72 anos, é o Ayanancha, essa é a diferença para o ocidental. E dentro dessa tradição, existe a capacidade mediúnica. Quando eu olho uma carta celeste, por exemplo, eu vejo, claro, com estudando a tradição, estudando os aspectos para poder fazer o julgamento daqueles aspectos, dizer se é um aspecto bom, se é um aspecto ruim, como vai repercutir na pessoa. Como também eu vou, inevitavelmente, me colocar em um estado um pouco alterado de consciência e ver por clarividência. Só que o ver, daí vem Geotes, ver, visão, não é um ver literal. Eu não vejo. E vejo. Mas é a visão simbólica do universo. Não é uma visão física. É uma clarividência que muitas vezes está inserida aqui. Uma percepção que pode ser neurológica. E não necessariamente física, tangível. Então, tem casos em que eu consigo, por exemplo, olhar a carta de um cliente e ver o contato dele com os ancestrais de um determinado parente, né? A ponto que assusta, depender do tipo de trabalho que eu tô fazendo. Mas uma coisa bacana quando você fez meu mapa foi que você, no decorrer da descrição do mapa, foi falando realmente coisas pessoais, familiares minhas, que não tem como ser verdades universais, que foram coisas bem precisas, né? E me fez pensar, cadê meu livre-arbítrio? Por exemplo, se tudo que eu vivi estava escrito nas estrelas, baseado na minha data de nascimento local, né? Cadê meu livre-arbítrio? Onde eu escolhi, em que ponto eu escolhi não passar por isso? Esse é um outro paradigma que a ciência moderna costuma colocar para combater a questão da astrologia, que é o paradigma, né, o questionamento sobre o determinismo astrológico, quase que a um nível mesológico, de não dá para desviar 1 centímetro do seu destino porque a carta está dizendo isso. Na verdade, o que a carta constata é o karma que você está vivendo. Você não fica preso ao karma porque o karma o tempo todo muda. A começar pela palavra karma, que não é consequência dos atos, é ação. Então você é resultado de outras ações anteriores. Se você acredita em vidas passadas ou não, é um problema de ordem pessoal seu, por exemplo. Agora, dentro da minha percepção, dentro da tradição que eu trabalho, existe uma coisa chamada interdependência de todas as coisas. É um nome, é como se fosse um acróstico. É um moto fundamental, em que nenhuma ação fica sem a sua devida consequência. Então, vai existir um karma bom, vai existir um karma ruim, e um caminho que vai levar à cessação desse karma, que dentro da cultura védica se chama moksha, libertação. E o sentido de se olhar a carta natal é saber qual é o moksha da pessoa. Kaique, então você tá qual é a falando, libertação da pessoa. em outras palavras, você entendia a tua prática enquanto astrólogo. Existe a precisão dos astros, existe a exatidão dos astros, mas existe a tua percepção mediúnica com quem está te consultando. Então, além de ler o que está lá na carta, você também recebe mediunicamente informações relativas àquela pessoa, isso na tua prática de astrólogo, quando você vai fazer um mapa astral, quando você vai fazer uma consulta. Então não é só aquela exatidão da carta, existe uma relação... Existe uma relação que é interdependência de todas as coisas. A partir do momento, por exemplo, em que ele é o meu cliente, ele está fazendo um vínculo kármico comigo. A partir do momento em que eu leio a carta dele, eu constatando o karma, os diversos karmas que compõem a vida atual dele, eu vou estar agindo em prol da providência para ajudar ele a alcançar o moksha dele, a libertação dele. Quando eu faço isso, eu dou a ele essa consciência desses fatos
Isso vai abrir os caminhos dele para que ele possa procurar até a oportunidade de mudar. E quando a E é o informação livre-arbítrio. mediúnica diverge, por exemplo, do que você está vendo no mapa, o que seguir? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas deixa eu só complementar essa pergunta que ele fez. Quando eu olho o teu karma, por exemplo, e me vinculo contigo por uma ligação kármica, através deste serviço, eu te ajudo e ao mesmo tempo eu me ajudo. Porque quando eu informo o teu karma através da providência, eu depuro o meu karma. Uhum. Então, o ofício do astrólogo muitas vezes não é uma coisa boa. É, na verdade, serviço para me ajudar a adquirir bom karma. Tá, agora me responde. Onde é que... Não, entre a mediunidade Entre e a precisão dos astros. Entre a mediunidade e a precisão dos astros, existem outras coisas que o astrólogo pode utilizar. Não, eu falo pela minha prática pessoal. Não falo em nome dos outros. Uhum. Oráculos... Então vai ter um vou olhar- tirateima. Vai ter um tirateima. Faço, claro que faço tirateima. Consulto outros colegas, outros profissionais que possuem, por exemplo, o dom de clarividência para poder ver. Então a tua consulta é muito pessoal, é algo que você faz é uma relação que você tem ali com o seu cliente. Eu que vai posso citar consultando. alguns caso vocês tenham interesse, para vocês saberem a diferenciação. A gente já tá com o tempo bem estourado. Antes de acabar esse papo, eu não posso deixar de perguntar isso aqui, né? Vamos unir aqui a magia com a astrologia, né? Estudando os astros, você sabe o que é, por exemplo, o momento certo para fazer as coisas. Por exemplo, muitas práticas magistas tem que ser na lua cheia, tem que ser na lua minguante. Tá? Isso realmente existe? Existe uma melhor hora para se praticar a magia? E entendendo que a gente falou que até uma oração é uma magia, um acender de uma vela é uma magia. Seria bom entender um pouco dos astros para fazer, por exemplo, uma oração? Ou pra cortar o cabelo. Existe. Porque as pessoas elas costumam pensar coisas com um nível metafísico e com um grande estranhamento. Olha, por que eu vou ter que trabalhar na lua cheia ou fazer uma oração? Por exemplo, existe o calendário litúrgico, mas ele se baseia em alguma referência, não necessariamente astrológica, mas astronômica ou meteorológica. Por exemplo, nós temos um calendário litúrgico que está muito associado às chuvas. Uhum. Por causa do padroeiro, o estado de São José, né? Temos todo início de ano os profetas do sertão fazendo aquela análise meteorológica, né? Mas os astros interferem na magia. Interferem, podendo facilitar e às vezes sendo empecilhos. Dificultando. Qual é a melhor lua para fazer uma magia? Ou para fazer uma oração? Ou para se acender uma vela? Para oração, cortar o cabelo. Pra cortar o cabelo. Para oração, Tu não tem que ser para oração, para todo santo, qualquer momento. É universal. Com fé, Perfeito. devoção. Com fé e devoção. Kaique, mostra aqui seu Mostra livro. aqui o livro do Kaique. Eu queria A gente mostrar vai aqui. deixar as Magia redes sociais do Tradicional, Kaique, os contatos dele também. Ensaios em Filosofia Oculta do Kaique. Queria mostrar. Bota aqui na 3, por favor. Na 2? Então tá bom, na 2. Então aqui, gente. Então, Kaique, como é que faz pra adquirir teu livro? Fantástico. Inclusive, tá com dedicatória pra mim. O Roberto não ganhou. Aí depois tá aí com a magia, um voodoozinho, sabe por quê, né? Então tá aqui o livro. Como é que faz pra adquirir, Kaique, teu livro? Esse livro ele foi feito via financiamento coletivo. Existem algumas edições remanescentes, em torno de 120 edições, direto no site da Diamond Editora. Beleza, Diamond Editora. A gente vai deixar aqui os contatos do Kaique, tá? Os contatos da Diamond Editora, se você quiser adquirir o livro dele, quiser marcar um mapa astral com ele. Eu fiz, até porque eu tenho que fazer o test drive, a gente trazer o convidado. Indica. Reconnect Indica, eu tenho que fazer o test drive antes de trazer, né? Então, Kaique, muitíssimo obrigado. Esse papo aqui durava 3, 4 programas, papo porque a gente não leve. fez... Te brincou, foi legal e foi muito esclarecedor. Muito obrigado, pra mim, muito eu tirei obrigado. várias dúvidas. Eu também. Apareceram outras também, mas fica por outro programa. Então, aqui também vai sair, gente, as redes sociais do Kaique. Se você tiver mais dúvidas, quiser fazer mais perguntas, vai lá na rede social dele. Acompanha ele, segue ele faz várias postagens bacanas. E também você pode tirar dúvida com ele, pega o contato dele. Tá ok, Roberto? Nos conectamos. Reconectamos. Beleza? Se você que esteve com a gente até agora, muitíssimo obrigado pela sua audiência, na sua... Por estar junto com a gente. Tá junto com a gente, pra sua reconexão. reconexão conosco. Então,
Porque pode ouvir, né? Pode ver, então eu fico em dúvida, né? Tem o Reconecast, que você pode ouvir o áudio desse, de todos os outros programas no Reconecast. Você pode ver esse e todos os outros programas no nosso canal no YouTube. Não esquece de seguir o canal, se inscreva no canal. Tem coisas exclusivas também saindo lá sempre. Então, muito obrigado por se reconectar com a gente. Esse foi mais um Reconecte na sua TVC, no nosso canal do YouTube e no Reconecast. Muito obrigado, até o próximo.